Abram comigo em Mateus. Depois vocês vão entender porque eu estou falando isso. Mateus 6. Dando continuidade na oração, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, é a oração mais poderosa do mundo, tirando a sacerdotal, claro. Nós estamos estudando sobre o Pai Nosso. E no último encontro, na quinta-feira retrasada, o irmão Alessandro, ele trouxe... Nós refletimos sobre o versículo 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ele, com muita humildade e muita clareza, ele trouxe para nós que o nome de Deus é santo. Que ele, primeiramente, ele é nosso Pai, ele não é meu Pai apenas. Nós não temos que ser filhos mimados, achar que ele é meu Pai, né? Embora nós temos a liberdade por Cristo de chamá-lo de Paizinho, de Abba Pai, de Papai, mas ele é nosso Pai. Nosso Pai. E ele também nos ensinou que ele é santo. Santificado seja o teu nome. E eu quero só dar um adendo aqui. O santificado seja o teu nome. Ele é santo. Santo, santo é o Senhor. Não há dúvida. Não há dúvida. Toda a escritura, ela vai bater no santo. Santo, 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 santo. Não apenas a terra clama isso, mas os anjos nos céus clamam isso. Santo é o seu nome. E o Pai Nosso, ele fala, santificado seja o teu nome. E como o Senhor é santificado, ele é santo, ele não deixa nunca de ser santo. Mas ele é santificado através de nossas vidas. De nossas vidas, como imitadores dele. Ele é santificado. Toda vez que eu ajo como um discípulo e não como multidão lá fora, eu santifico o nome de Deus. Toda vez que eu caminho nas pegadas do Senhor, andando conforme Ele caminhou, eu santifico o nome de Deus. Toda vez que eu me abnego, que eu me submeto, que eu renuncio, eu estou santificando o nome de Deus. Toda vez que eu dou a outra face, que eu ando mais uma milha, que eu perco, que eu abro mão, eu estou santificando o nome de Deus. Toda vez que eu abro mão e eu prefiro a paz do que a razão, eu santifico o nome de Deus, porque eu estou copiando a Cristo. Sede meus imitadores, Paulo falou. E Paulo, quando ele disse isso, não foi sede meus imitadores, Paulo, porque eu sou o centro universitário do mundo antigo, porque eu sou estudado, eu falo várias línguas, eu sou o cara. Paulo não falou para imitar ele. Paulo falou para imitar a Cristo. Porque ele imita Cristo. Paulo buscou a santidade. Imite a santidade de Cristo. Imite a santidade de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Santificado seja o nome do Senhor. Busquemos santificar o nome do Senhor todos os dias. No caos. No caos. É ali que você tem que buscar santificar o nome dele. Porque é muito fácil, né, pastor? Dar glória a Deus na bonança, né? Quando o vento está a nosso favor, é muito fácil. Muito fácil. Santifica o nome do Senhor no caos. Quando vão apontando o dedo na tua cara e falam, você está errado. Eu estou certo. Você não presta. Você é um crente safado. Você é mais um entre tantos. Santifica o nome de Deus. E deixa que Deus faz o resto. No versículo 10... Venha o teu reino, venha o teu reino, assim na terra como no céu. Eu gostaria de só dar uma provocação, porque é a minha cara. Quem puder, Fê, vê se você consegue, 1 Samuel 8, por favor. Eu não vou nem mexer aqui na minha Bíblia para andar mais rápido. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Pode descer, Fê. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo, Abia, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, lhe aceitaram suborno e perverteram o direito. Pode descer. E então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe, eis que
já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. E constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Mais um pouquinho. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do teu povo, em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Israel pediu rei, não estava bom para eles. Deixa que a gente tenha um rei, a gente não quer mais a teocracia, o governo de Deus. Correto, pastor? Aí Israel pediu um rei, igual as outras nações. Aí foi reclamar para Samuel. Samuel pegou e foi falar com o Senhor. Samuel não tinha gostado. O que é isso, né? Aí ele pegou e foi falar com Deus. Aí Deus falou assim, ó: faz sim o que o povo quer. O povo quer um rei? Faz sim. Aí ele falou: porque o povo não tem rejeitado você que está velho, ou seus filhos que não caminham no meu caminho. O povo tem me rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Para que eu não reine sobre eles. Esse texto está falando de governo. Governo. Aí a gente volta no nosso texto. O reino de Deus. Venha o seu reino. É como todo a partir do capítulo 5, aqui o Pai Nosso faz parte do Sermão do Monte, né? O pastor, um tempo atrás, ele fez todo um estudo das bem-aventuranças, né, pastor? Maravilhoso. E ele fala do sal e da luz, ele fala do ensino sobre a lei, ele fala a respeito do divórcio, dos juramentos em falso, da vingança, o amor aos inimigos. Tudo isso é Sermão do Monte. No 6, ele já começa como orar, porque a gente ora errado. Aí ele começa a falar do reino de Deus. No texto de Mateus, Mateus não fala o reino de Deus. Por quê? Porque o livro de Mateus, ele é direcionado para judeu. E o judeu, ele não fala Deus por respeito, por temor, por zelo. Mateus tem algumas passagens que falam o reino de Deus, mas na maioria delas, Mateus se refere ao reino de Deus como o reino dos céus. É a mesma coisa. O reino de Deus, o reino dos céus é a mesma coisa. Antes de começar, a gente tem que... É muito complicado a gente falar em pouco tempo, que é um negócio muito extenso. O reino de Deus, ele é visto e falado e comentado em toda a Escritura. De uma forma mais oculta, de uma forma mais explícita e de uma forma bem escancarada, como no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, a maioria das vezes Deus reina. Deus reina. Não fala o reino de Deus. A maioria das vezes fala Deus reina. Daniel fala, em Isaías fala, em Salmos fala demais. O salmista fala muito Deus reina, Deus reina. E toda vez que tem Deus reina, fala um reino de justiça. Um reino de justiça. Lembre do governo. Lembre do governo. Então, eu vou tentar exemplificar o que primeiro não é o reino de Deus. O que não é. O reino de Deus, ele não é um espaço geográfico. Ele não é um espaço geográfico. Um pedaço de terra, um pedaço de chão, um país, uma nação. Ele não é. O reino de Deus também não é o céu. Não é o reino no céu. É o reino do céu. Entendem? Faz sentido? O reino de Deus também não é a igreja. Olha só, o reino de Deus não é a igreja. O que a Rosana está falando? Não é a igreja. Não é a igreja por quê? Deus governa a igreja. Mas a igreja é um instrumento do reino e para o reino. Não é. O que então seria o reino? É um domínio, é o domínio, é o governo do Senhor sobre tudo. E é um governo por direito. Não é um mero sistema. Não é um mero sistema. Não é uma ideologia. Misericórdia. Não é uma ideologia. É soberania do Senhor. É o governo. Lembre que em 1 Samuel o povo já não aguentava mais ser governado pelo Senhor. Não aguentava.
É porque o Senhor era bruto, era rígido, como muitos falam por aí? Ai, o Deus do Antigo Testamento era carniceiro, o Deus do Antigo Testamento era não sei o quê. Não. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento também é Cristo. É a trindade. Ele não tem mácula. Ele é santo e ele é justiça. O problema sempre somos nós. Sempre somos nós. O reino de Deus ele foi sempre falado pelos profetas também. Põe Daniel para mim, querido. Daniel 2:44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Estamos no Antigo Testamento. O governo do Senhor nunca passará. O governo do Senhor, além de ser um governo justo, ele é eterno. Não tem levante contra ele. Não tem forças do mal. Não vivemos um dualismo, sabe? Igual os filmes da Marvel, que é o bem contra o mal. Não é assim, porque senão a gente coloca o Senhor no mesmo patamar do diabo. E não tem nada a ver. O diabo é o cachorro de Deus. Está na coleira de Deus. Ele só vai até onde o Senhor deixa. O governo de Deus é eterno, é soberano e é justo. Quando se fala em reino de Deus, é quando o reino de Deus vai invadir a nossa história, a nossa humanidade. E quando Cristo fala, ore para que Ele venha, é justamente isso. Ore para que esse reino venha. Só que ainda tem dois aspectos. Vamos lá. No Sermão do Monte, a gente vê no capítulo 5, a partir do versículo 1, a gente vê até o versículo 12, as características dos moradores desse reino. As características dele. E é muito perfeito isso. Porque também já vai um pouquinho para o primeiro versículo do Pai Nosso. A primeira chamada do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Quem santifica o nome de Deus? Ele é santo. Mas nós somos o que santifica Ele no mundo. Eu costumo dizer que nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo não tem Bíblia. Nós somos. Nós santificamos o Senhor através, o nome dEle, através das nossas vidas. Então, Mateus 5, ele fala das características dos moradores do reino. E as características é bem invertido do que a gente é ensinado, né? É bem invertido. É bem complicado. Porque o crente não pode sofrer, o crente não pode ficar doente, o crente não pode dar cara a tapa, o crente ele tem que triunfar sempre. O crente ele tem que... como que fala? Fugiu a palavra, meu Deus do céu. Ele tem que pegar a fé ou o que ele quer e Deus tem que cumprir. Deus é o mordomo do crente. Deus é o mordomo do crente. Entre em choque com o Sermão do Monte, com as bem-aventuranças. Por quê? É pobre em espírito, é o que chora, é o que tem fome, é o misericordioso, é o limpo de coração, é o pacificador, é o perseguido. Cadê? Cadê a casinha preferida de Deus? Não tem. Entra em choque. Não tem. É o contrário. É o contrário. Nós não somos especiais. O Senhor é. É o Senhor que nos santifica. É o Senhor que faz tudo por nós, por amor. Não porque eu sou uma boa moça, que eu não sou, e Ele vai fazer por mim. Não, não é. As características dos moradores do reino, daqueles que vão provar dessa dádiva, são as pessoas que diminuíram para crescer. Não aquelas que cresceram. Que o Senhor cresça e eu diminua. Ponto. Ponto.
O Sermão do Monte é um tapa na cara para a teologia coaching, para a teologia da prosperidade e para muitas outras teologias que todo dia vai nascendo por aí. Vai brotando, né? Vai brotando como se fossem ervas daninhas. É totalmente diferente. Tanto os profetas como os apóstolos falaram da expansão desse reino sobre toda a terra, juntando em rendição e obediência a Deus, judeus e gentios. Então, os moradores do reino de Deus, eles foram mencionados desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento, para quê? Para uma finalidade, para a expansão do reino de Deus. O que o Senhor está pedindo aqui no Pai Nosso é: venha o teu reino, assim na terra como nos céus, seja missional. E na aplicação eu vou explicar. 2 aspectos do reino. Ele é presente e ele é futuro. Coisa louca, né? Ele é presente e ele é futuro. É a tensão do já e ainda não. Eu não sei quem já ouviu isso. No presente, o reino de Deus progride no domínio e soberania no coração do seu povo. Eu sou transformada, eu nasci de novo. A Rosana morreu. Eu nasci de novo. O reino está em mim. A soberania do Senhor me fez nascer de novo. É a água viva. É o pão da vida que eu comi. É a água viva que eu bebi. É eu me entregar, é eu me abnegar, é eu me parecer com Cristo. O reino está aqui, em mim, quando o meu coração está em Deus. Está em Deus. E não apenas de falar, mas de ser, é de fazer. E não é apenas ajuda ao pobre, ao necessitado. Não é apenas, mais uma vez, eu ser uma boa moça ou não. Não é apenas eu vir para a igreja domingo, ou nas quintas-feiras, ou participar de uma EBD, não é. É mudança de caráter. É Espírito Santo, não apenas para falar em línguas, ou ter algum movimento corporal, não. É mudança realmente de caráter. É o nascer de novo. É você se olhar e não se reconhecer. É você pelejar contra um desvio de caráter seu e de repente você não enxergar mais esse desvio de caráter. É as pessoas reconhecer Cristo em você. Alguém já reconheceu Cristo em você? É constrangedor. É tão maravilhoso que é constrangedor. Sabe, eu vejo Cristo em você. Por que você faz isso? Eu ouvi essa semana, eu vi uma afronta comigo. Não peça perdão. Para de pedir perdão para mim. Eu ouvi isso. E eu falei, eu vou pedir perdão. Porque pedir perdão, pastor, é uma afronta para o mundo. E quem já ouviu de perdão? Não, desculpa. Eu não peço perdão para ninguém, não é, irmã? Que tá rindo aí, ó, atrás da minha irmã aí, ó, atrás da Lili. Desculpa, perdão não. É só desculpa. Não peça perdão. Eu ouvi, não peça perdão para mim não. Para de pedir perdão. Não precisa. Precisa? Eu preciso do seu perdão. É Cristo. Cristo consertou a orelha do cara que estava ali, levando ele ali para o Calvário, gente. Cristo morreu por ele também. E a gente fica nessa mesquinharia, segurando a outra ponta da corda ali, ó. Não. Você não imita Cristo desse jeito. O reino não é visto em você. O Senhor não é visto em você. O reino não chega. Entende? Nós não somos o reino, mas o reino, nós somos ferramentas do reino. Se nós somos ferramentas do reino, é através de nós, é a partir de nós que o reino vem. Senão não estaria no Pai Nosso. Senão a gente precisaria pedir e nem agir. Não é só pedir, é agir. Esse aspecto presente é todos aqueles que glorificam o Senhor, modificados pela graça, e reconhece o senhorio de Cristo. Ele é meu Senhor. Ele é meu Senhor. Como a Raquel disse no domingo, essa palavra escravo. Gente, você fala escravo sem conotação étnica. É outro palavrão. Junto com perdão, junto com um monte de coisa. É misericórdia. É outro palavrão. O povo não entra na cabeça de ninguém ser escravo. Somos escravos de Cristo.
temos que ser escravos de Cristo, servos do Senhor. O reino vem. Os cidadãos do reino, eles foram arrancados do reino das trevas. Assim como nós éramos escravos do pecado, nós vivíamos no reino das trevas. Hoje somos escravos do Senhor e futuros, já e ainda não, moradores do reino dos céus. Através da nossa vida e testemunho, Deus faz a chegada dele. O reino vem, assim como as evidências da chegada no reino na época de Cristo. Quando, em Mateus 11:2, João Batista tinha ouvido falar, né? Tem um tal de Messias aí, de Cristo aí. Talvez, né? Porque na época já tinha aparecido vários Messias, né, pastor? Vários Messias aí. Vai lá, mandou seus discípulos, vai lá e vê. Vai lá e vê o que está acontecendo, quem é esse cara, se a gente pode confiar nele mesmo ou não. Aí os discípulos vão e perguntam. No Mateus 11:2. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que está para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. São sinais que o reino chegou em Cristo. O já, o presente. Cristo trouxe o reino. Cristo trouxe o reino. É um sinal que João teve, que Cristo não respondeu, mas falou, está acontecendo isso, 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 o que é que você acha? E o outro aspecto é futuro. O aspecto futuro, ele continuará progredindo e prosseguindo até alcançar sua manifestação final e plena quando Cristo voltar em sua glória. Toda oposição ao perfeito desaparecerá. Aqui tem a ver com escatologia, com o final dos tempos. Porque enquanto Cristo está em mim, quando o reino já está em mim, eu ainda espero ele chegar por completo. Quando esse governo, ele encarará realmente, ele rasgará as páginas da história e ele realmente dominará por direito. O reino é em mim e ele ainda vai ser. Ele ainda vai ser. É uma loucura como tudo em Cristo é doido, sabe? Porque enquanto eu carrego o reino, eu carrego o céu dentro de mim, eu carrego Cristo em mim, eu sou um pequeno Cristo. E eu tenho que viver hoje como se eu já vivesse no céu. Santo, purificado, modificado, totalmente. Eu tenho que viver hoje, é o que as bem-aventuranças falam. Eu tenho que viver hoje como se eu já estivesse lá. Como se eu já tivesse um corpo glorificado, como se eu tivesse morrido e estado com o Senhor. É muito difícil isso, para a gente conceber. Mas Paulo fala assim, nós temos a mente de Cristo. A gente consegue isso, tendo a mente de Cristo. Conceber esse já e ainda não é a mente de Cristo. Tem que morrer para viver. Agora vamos lá. Nos Salmos, como eu disse, no Antigo Testamento, tem várias referências ao reino, né? Deus reina, Deus reina. E toda vez que tem algum salmo ou alguma coisa falando de Deus reina, sempre vai por justiça, sempre vai para o lado da justiça. No Salmo 93 é justiça. No 97 é justiça. No 103:19, deixa eu ler o 103 aqui. Deixa eu ler só o 19, ele não fala de justiça, mas está embutido. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Esse sobretudo é em justiça. O Salmo ainda fala de justiça. Mas no 93,
ele fala o poder e a majestade de Deus. Reina o Senhor. Ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Eu vou usar esse salmo na EBD, pastor. Reina o Senhor no 97. Esse 97, ele fala muito da profundidade da justiça do Senhor. Tem muita coisa aqui, não dá para ler porque a hora não vai dar. Mas vamos lá. O Senhor, esse reino é Deus invadindo a história, habitando com seu povo, governando com soberania aquilo que é por direito dele. Por direito dele. Não há nenhum pedaço do chão, gente. Não há pedaço nenhum desse chão, no céu ou no inferno, que o Senhor, que não é devido ao Senhor. Ele é soberano em tudo. E quando o reino dele chegar, isso vai estar prostrado perante ele. Todo joelho se dobrará. Quando a gente canta isso, quando a gente lê, deveríamos ler mais do que cantar, é isso. Todo joelho se dobrará. Todo pedaço de chão pertence a Deus. E Ele governa e governará com justiça. Com justiça sobre nós. Paulo, ele fala em Colossenses. Abra em Colossenses 1:17, por favor. Aqui eu vou pedir para abrir porque Paulo, ele fala de uma coisa muito, muito, muito profunda. O capítulo 1 de Colossenses, a partir do 13, até o 20, ele fala, a mocidade até canta uma música sobre esse texto, que o Senhor costurou com linhas de amor essa rachadura, essa fenda que o pecado fez. Com linhas de amor, linhas de sangue. Ele foi lá e costurou. Paulo fala assim no 17. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Até aí está legalzinho. Mas esse subsiste no grego, ele é uma palavra que o português, ele não remete à profundidade dessa palavra. Ele não remete. No grego chama epivione. E essa palavra quer dizer: tudo está perfeitamente no lugar. Tudo está perfeitamente no lugar. Como eu falei, Colossenses 1 fala que Cristo, com linhas de amor, costurou a fenda, o rachado que o pecado fez. E o Senhor, tudo em todos, dono de graça e poder, Ele colocou tudo em ordem. Não é porque tudo somente existe nele. A profundidade dessa palavra é: eu trouxe o reino. A gente está no reino ainda. Parece que não, mas a gente está. Ele trouxe o reino. E o reino, como é um reino santo, eu coloquei todas as coisas no seu devido lugar. O que é todas as coisas no seu devido lugar? O meu povo perto de mim, o pecado com o inferno, com o diabo, acabou. Eu venci. As chaves da vida e da morte estão comigo. Tudo está no seu devido lugar. Tudo está. Todo o poder, todas as potestades, todo o mal, todo o bem, tudo está no seu lugar exato, porque eu fiz isso. Tudo subsiste em mim.
O reino está aqui. Agora vem, me imitem, para que vocês usufruam desse reino. É muito mais profundo do que apenas subsiste, do que apenas existir em algum lugar. É existir no lugar correto. É você não calçar um tênis ou uma roupa apertada só para você caber, entendeu? Não. O Senhor, Ele rasgando o véu, Ele como sacrifício, Ele deu acesso ao Pai. O texto fala, nós éramos inimigos dEle. Eu quebrei esse problema. Eu resolvi essa dívida, eu paguei essa dívida, para que a amizade fosse feita, a nossa filiação fosse resolvida. Vocês foram enxertados novamente em mim. E vocês são herdeiros do reino. Vocês são herdeiros do reino. Busquem, entendam isso. Vocês são herdeiros do reino a partir de mim. Eu coloquei tudo no devido lugar, através do meu sangue, através da minha cruz. Não há mal no mundo que pague isso. Não há dor que a gente sinta que pague isso. Não há problema, não há murmuração, não há. O sacrifício de Cristo foi perfeito, agradável. Deus resolveu moê-lo, agradou-se moê-lo, para que tudo estivesse no devido lugar. Para que o reino soberano de Deus estivesse no devido lugar, sobre todas as nações, sobre todo o universo. Porque o Senhor, assim na terra como no céu, reina. É o pedido de Cristo. Expanda reino. Expanda reino. Pedir para que venha o reino é pedir também para que se levante missionários, comissionados. Gente que entende essas verdades, herdeiros do reino, que fala assim, não pode ser só para mim. Eu preciso, porque ele leu que ide pregar o evangelho por toda a nação. Ele leu, a palavra leu ele, e ele falou, eu vou. O Senhor capacitou, o Senhor deu dom, o Senhor forjou, eu vou. É para orar para que essas pessoas, muitas vezes escondidinhas dentro delas mesmas, com o chamado pulsando, elas não têm oportunidade, mas pedir para que realmente o Senhor exploda essa vontade e esse dom dentro delas. Eu conheço muita gente que tem não apenas esse dom missionário, mas muita gente que tem dons em terra. Muita gente. O reino não chegou ali para a pessoa. Porque quando o reino chega, o chamado ele vai. Não tem como, pastor. Não tem como. O reino está em mim, pulsando em mim, e o meu chamado não gritar. Não tem como. Porque eu sou semelhante a Cristo. Porque eu sou discípula dele. O meu chamado ele vai explodir, ele vai caminhar, ele vai gritar conforme o reino pulsa em mim. Eu tenho que pedir para que o Senhor expanda o reino. Expanda o reino. Senhor, traga missionários, levante missionários. Senhor, capacita pessoas, comissiona pessoas. E mais, nós que não somos missionários transculturais, nós não saímos para missões, lá para fora, pedir para o Senhor, nesse mesmo ponto da oração, Senhor, faça de mim missional. Faça de mim um servo missional. O que é ser missional? Ser missionário, fazer missão sem mudar de CEP, sem ter que viajar. É fazer missão dentro de casa, no emprego, com a família. É fazer missão com aquele que não gosta de você. É fazer missão com um mendigo, com uma prostituta. É fazer missão. É fazer missão quando ninguém quer fazer. É fazer missão porque simplesmente eu amo meu próximo como a mim mesmo. Ponto. O cristão, ele não é apenas um ajudante. O cristão, ele não é apenas... A palavra fugiu de novo. Como que quando tem uma... Fugiu. Meu pai amado. Quando tem uma enchente, o Johnny sabe. Quando tem uma enchente, uma catástrofe, aí a pessoa vai, um voluntário. Lembrei, Johnny. O cristão não é voluntário. Ele não pode ser voluntário. O cristão não é voluntário. Por quê? O cristão, ele é um missionário.
Não é, eu não sou voluntária, eu vou ajudar aquela família, não sei o que, não. Eu faço isso por missão, é minha vida. Eu tenho que ajudar, eu tenho que sair, eu tenho que batalhar, eu tenho que suar, eu tenho que chorar com os que choram, eu tenho que consolar aquele que não tem como ser consolado. Eu tenho que fazer da dor dele a minha, eu tenho que matar a fome dele, eu tenho que dividir meu pão com ele, eu tenho que cavar barranco com ele. E quando encontrar alguma alma ali morta, eu vou consolar a família que está chorando. O cristão não é um voluntário, o cristão é um missionário, porque tem que doer na gente. Senão o reino não vem, senão a gente não leva o reino, a gente não é ferramenta do reino. Oremos para que nós sejamos missionais. Você não precisa ter um chamado missionário para fazer missão. Todo cristão é um sacerdote, todo cristão é um missionário. É um missionário, tem que ser. Essa consciência tem que latejar dentro da gente. Eu não posso ser um cristão mais morto que eu carrego tudo para... Não, é meu Deusinho, é meu. Eu coloco Deus numa caixa e eu não passo para ninguém. Todo o meu conhecimento, você é um sepulcro caiado. Você só é bonito por fora, mas por dentro você não tem nada. Não, filho, é simplicidade. Você pode ser o maior acadêmico do mundo. O maior é simplicidade. Eu vou dividir com você, sabe por quê? Porque a minha vida depende da sua vida. Eu quero estar no céu com você. Eu quero estar no céu. E para isso, você precisa ser ferramenta do reino comigo. Vamos embora. E tem que ser chato. Eu sou chato. Vamos aprender, vamos. Eu não posso reter conhecimento. Eu não posso reter missão. Eu não posso reter ajuda. Porque eu não vou com a cara da fulana. Você nunca conversou com a pessoa não gosta de mim. Você, dentro da igreja, você nunca conversou com a pessoa. Vai fazer missão, querido. Vai amar a pessoa. Vai amar a pessoa. Vai ser missionário para ela. O nosso caráter, ele é moldado em Cristo. Não tem como. Então a minha ética será de Cristo. A minha ética, a minha moral será de Cristo. Isso volto para as bem-aventuranças. Tudo em mim tem que pulsar Cristo. Tudo em mim. Paulo fala, eu me identifico tanto com Paulo, misericórdia, quem sou eu, né? Mas Paulo chega uma hora em Coríntios que ele fala assim: me suportem na minha loucura. Eu adoro esse texto, pastor. Eu imagino Paulo falando: me suportem em minha loucura, me suportem mais um pouco em minha loucura. O que eu estou falando para vocês é isso, isso e isso. Mas, gente, vamos. Cristo é mais do que a sua dor, é mais do que as suas aflições. Ele é mais. Agora, para acabar, quem entra no reino? Tá fazendo sentido para você? Eu estou pensando que aqui é uma EBD. Que na EBD a gente pergunta tanto, né? Quem entra no reino? Quem entra no reino? Misericórdia. A gente já falou das bem-aventuranças, né? É aquilo lá. Mas aí em 1 João. João. 1 João ele vai mostrar ele vai ecoar o caráter e a ética de Cristo, quando ele fala assim, 1 João 2. Aqui mostra se realmente o reino está em você. Aqui mostra realmente se você é um morador, um herdeiro do reino, se as bem-aventuranças, se você tem todas aquelas características do reino. Em poucas palavras, João fala assim, 2,6. 1 João 2,6. E quem diz que permanece nele Cristo, esse deve também andar assim como ele andou. E quem bate no peito e fala, eu sou crente, e diz que permanece sendo crente, esse deve também andar assim como ele andou. Esse é quem entra no reino, é o morador do reino, é quem é governado pelo reino de Deus. Aí a pergunta que não quer calar,
A gente anda como Cristo? Nós andamos como Cristo? Isso deve doer muito na gente. Isso deve doer muito na gente. Rosana, você anda como Cristo? Ou você só fala? Ou você só é uma tagarela? Quem é você na fila do pão da vida, Rosana? E sabemos como Cristo andou. O mestre não tinha teto. Nosso rei não tinha um travesseiro para encostar a cabeça. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. É como se eu chegasse na casa da minha irmã e ela batesse a porta na minha cara. É como se eu fosse traída pelo meu esposo. É como se eu levasse um presente para Mônica, minha amiga, e ela jogasse fora, ou vendesse ela, o meu presente valioso, por pão. E esse presente valioso é um evangelho genuíno que a gente troca por qualquer pregação de pregadores famosos, ou aqueles que enchem meu ego, ou aquele que tudo pode. A porta continua estreita. Eu ando como Cristo, como João está falando aqui. E ele ainda usa, se aqueles que diz permanecer. Isso aqui é uma pergunta para já... Ele está apontando o dedo na minha cara. Eu ando como ele? Eu ando como Cristo? Quem sou eu? O reino e nós, a gente pode comparar também, e é uma alegoria bem longe, mas quando o Senhor entra na nossa vida, quando o Senhor modifica na nossa vida, e nós temos a característica dos herdeiros do reino, a gente vai lá para Ezequiel 37, não tem o vale dos ossos secos? Nós somos secos, sequíssimos, o texto diz. Ezequiel fala, tu sabes. Tu sabes, Senhor. Quando Ezequiel fala, tu sabes, ele está falando, eis-me aqui, faz o que você quiser. É submissão. O reino entra e faz um exército. É o reino. Quem somos nós? Continuamos como ossos secos? Ou a gente pode morrer degolado como João Batista, crucificado como tantos, aprisionados como Paulo. Só que esses caras se encaixam aqui, em 1 João 2,6. Eles permaneceram e eles andaram como Cristo. Eles andaram como Cristo. A nossa oração é essa. Ela deve ser, venha o teu reino, assim na terra como nos céus. A gente tem que incluir isso na oração. Para que não apenas... E outra coisa, quando a gente ora por isso, muitas pessoas equivocadamente pensam que quando o Senhor voltar, quando o reino ser estabelecido, morte, choro, nunca mais. A morte será vencida, tudo vai se resolver, meu corpo glorificado. Isso é bônus, né? Isso é bônus. Mas você sabe o que vocês devem orar mesmo, em prol do quê? E se agoniar, e buscar, para que esse reino venha. Para que esse reino venha, não para que tudo se resolva, tudo fique bom, e caminhando em ruas de ouro, não. É porque esse reino vai trazer Cristo. E a nossa vida vai estar com Ele. No reino de Deus, Ele estará. Ele será o sol que iluminará a nossa vida. Não é porque nunca mais eu vou chorar de tristeza. Isso é bônus. É bônus. O reino de Deus vai trazer a eternidade com Ele. Tudo vai se cumprir. Eu vou poder abraçar Ele. Tudo vai valer a pena. Tudo vai valer a pena. O sofrimento, a dor, tudo. Não é porque eu não vou sofrer mais. É porque eu vou ter Ele.
Eu vou abraçá-lo. Eu vou viver eternamente ao lado dele. O reino vai me dar essa dádiva. O reino de Deus soberano vai me governar. E eu vou governar ao lado de quem? Do rei. Cantamos, o rei está voltando. É apenas para que o mundo, o mal, seja derrotado? Não. É porque eu quero ele. Eu quero me jogar aos braços dele. Eu quero ele. Eu quero ele. A nossa luta, as nossas lágrimas, a nossa pregação, a nossa liderança, tudo tem que ser lá, ó, lá. É o alvo é lá, é pensando naquele dia. É pensando naquele dia. Não porque meus problemas serão resolvidos. Não porque meus problemas serão resolvidos. Eu quero é ele. Venha seu reino, Senhor. Eu quero o Senhor. Venha o seu reino. Venha, reina em mim, Pai, com justiça, com santidade. Teu reino é eterno, firmado em misericórdia. Vem, Pai, vem. Eu quero é o Senhor, nada mais. Nada mais. A parte que o pastor leu no comecinho, de João 10, ele no versículo 9, ele fala que as ovelhas achará pastagem. As ovelhas, além de reconhecer a voz do seu pastor, achará pastagem. O reino não é conquistado. Ele não é conquistado. Nós achamos pastagem nesse reino. Nós, como ovelhas, nós encontramos nele. Tudo subsiste, lembra? Nesse lugar perfeito, onde ele arrumou toda a casa, nós conquistamos, nós ganhamos, aliás, descanso. O descanso em seus braços. O descanso em seus braços. Por toda a eternidade. Venha o seu reino. Venha o seu reino. E que interrompa o nosso orgulho. E que interrompa o nosso egoísmo. O Senhor cuida dos nossos problemas. O Senhor cuida. O Senhor cuida da nossa morte física. O Senhor cuida da nossa vida financeira. O Senhor cuida das nossas lágrimas. Tem um odre para isso, para pegar nossas lágrimas na mão. Vem o teu reino, Senhor. Vem o teu reino, e que eu me olhe, e que eu me constranja, que não me reconheça, porque o teu reino está em mim. E que seu reino esteja em mim. Que o seu reino esteja em mim. Amém. Deixa eu orar por nós. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos porque o Senhor costurou com linhas de amor, Pai. E nos deu acesso sem intermediários, Pai, aos teus pés. O melhor lugar do mundo é aos teus pés, ó Rei da Glória. Definitivamente é o melhor lugar do mundo, lavando os seus pés. Beijando o Senhor, vivendo com o Senhor. Pai, nessa oração tão maravilhosa que o Senhor por misericórdia nos deu e nos ensinou, para que seja modelo, para que nos ensine como orar, para que a gente não veja, Pai, apenas nós, mas toda a extensão do nosso próximo, Senhor. O Senhor nos ensina, venha o teu reino, e que essa, meu Pai, e que essa verdade venha a ser queimar em nosso coração, e que essa verdade venha queimar, que nós busquemos desesperadamente o teu reino, e trabalhemos para ele, e trabalhemos, meu Pai, para que ele se expanda, Senhor. Venha o teu reino assim na terra como nos céus. E que a cada dia nosso, meu Pai, que a cada caminhada nossa, nós venhamos, meu Pai, a santificar o seu nome. Nós venhamos, Pai amado, a trazer o teu reino aos corações doentes, meu Pai. Para que através do nosso testemunho de vida, Senhor Jesus, o teu reino venha a ser, meu Pai, expandido. Para que do outro lado do mundo, onde a tua palavra e o teu nome não é reconhecido, que teu reino, meu Pai, faça morada. O Senhor já faz tabernáculo em nossos corações, meu Pai. Agora, Senhor Jesus, nos ensina, Pai. Nos ensina
ensina a passar isso, meu Pai, para os nossos irmãos. Nos ensina a querer, meu Pai, com fome, com sede, meu Pai. Com fome, com sede de justiça, a justiça que é o seu reino. A querer não apenas para a gente, Senhor Jesus, mas querer para o nosso próximo. Senhor, estabeleça o seu reino, meu Pai, nessa terra. Estabeleça, Senhor, e que todo o joelho se dobre, meu Pai. E que toda língua confesse que o Senhor é o único. Nós somos o teu povo, meu Pai. A tua presença nos forja, Senhor. A tua presença forja a nossa identidade, Senhor. A nossa identidade tem que ser pautada, meu Pai, nas bem-aventuranças. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a estar adequadamente, meu Pai, como herdeiros, meu Pai, para que nós possamos morar, meu Pai, e governar contigo eternamente. Senhor, arranca o egoísmo de nossos corações. Senhor, arranca o orgulho de nossos corações. Reina em nós, Senhor. Faça de nós não um bando de ossos secos, Senhor, mas crê em nós, meu Pai, um espírito, meu Pai, avivado, para que esse avivamento, meu Pai, transborde e rompa e quebre as barreiras dessa igreja, meu Pai, que saia das barreiras dos nossos corações, meu Pai, aviva, rasgue os nossos corações e não as nossas vestes, Senhor, para que a gente possa, meu Pai, te sentir, ter intimidade, Senhor. Molde em nós o teu caráter, expanda seu reino em nós, meu Pai, para que nós, meu Pai, como ferramentas do teu reino, Senhor, nós possamos levar o teu evangelho, para que nós possamos sentir a dor do próximo e sofrer com eles, consolados para consolar é o que somos, meu Pai. Nos dê a dádiva, meu Pai, de servir do Senhor, de trabalhar para o Senhor, de viver, meu Pai, mesmo com pouco, mais cedo, meu Pai, mais cedo muito, Senhor, mesmo pequenos, mas parecidos como grandes, Senhor Jesus, e não para que o nosso próprio orgulho, mas porque as portas do inferno não prevaleça sobre o teu reino através de nossas vidas, porque, meu Pai, futuramente ele jamais prevalecerá, meu Pai. Faça de nós, meu Pai, testemunhas, mártires do Senhor, meu Pai. Carreguemos, meu Pai, o teu nome. Somos pequenos vasos, meu Pai, de barro, mas carregamos, meu Pai, um inestimável tesouro, e que esse tesouro, meu Pai, forge em nós o teu caráter, nos dê a tua presença e, meu Pai, nos comissione, meu Pai, e nos faça, meu Pai, erguer, meu Pai, as nossas forças e militar contra todo o inferno, Senhor Jesus. Nos dê, meu Pai, uma fé racional e inabalável. Nos dê força, nos dê vitalidade, nos dê vida, Senhor. E faça, em nome de Jesus, com que o seu reino estabelecido em nós venhamos, meu Pai, a modificar, a ser transformados, Senhor, a purificar o nosso coração, a buscar santidade, nos consagrar, meu Pai, dia após dia, porque, meu Pai, não somos merecedores, não temos condições, nem, meu Senhor Jesus, de amarrar as suas sandálias, mas pela misericórdia e pela tua graça, o Senhor, meu Pai, juntou as suas ovelhas, e no teu reino nós encontramos pasto, nós achamos pastos em ti, Senhor. Chama, Senhor, chama-nos como ovelhas, Senhor. Faça de nós ovelhas, sim, Senhor, ovelhas fiéis, ovelhas, meu Pai, com o coração contrito, quebrantado, ovelhas, Senhor Jesus, que mesmo sem ter condições alguma, Pai, mesmo sem ter condições alguma para servir, para trabalhar para o Senhor, improváveis que somos, Pai, pequenos que somos, cheios de problemas a ser resolvidos, que o Senhor faça com que o teu Espírito venha, Senhor Jesus, a forjar em nós o Senhor, e que nós venhamos, Senhor, a caminhar, permanecer no Senhor e caminhar como o Senhor, como testemunha, que somos filhos, Pai, discípulos de verdade, e não apenas faladores, Senhor Jesus. Tira de nós o ego, quebra nós todos os dias, Pai, perdoa os nossos pecados, santifica o teu nome através das nossas vidas, e que o teu reino venha, assim na terra como nos céus. Amém.